A paz de Cristo, amada igreja, estamos aqui para mais um dia de propósito, nos 40 dias de clamor. E hoje eu vou propor a vocês abrirem as suas Bíblias na primeira passagem que a gente vai ver hoje, que é 1 João 4, de 8 até 10. E essa passagem, na minha Bíblia, ela diz, no início do versículo 7, ela diz: Deus é amor. E aí no versículo 8 diz assim: quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. E a segunda leitura que eu vou propor a vocês é Efésios 1, 4, que diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Vamos orar para começar hoje essa palavra e pedir discernimento ao Senhor sobre essas passagens. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha com a tua sabedoria, Pai, o Senhor nos dê discernimento sobre a sua palavra, Pai, que através desse vídeo, Pai, que muitas vidas possam ser tocadas, que pessoas possam ser levadas ao teu amor, Senhor. E eu te peço, Pai, que seja simplesmente o Senhor a falar por meio de mim, papai. Que seja simplesmente o Senhor a estar aqui, Senhor. Que tudo seja sobre o Senhor, sobre o seu amor por nós, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar para vocês hoje sobre, primeiro, um pequeno testemunho. E se eu pudesse dar a essa mensagem um título, eu chamaria ela de Quando o Dia Mal Chega. Então, no ano de 2016, eu fazia parte de uma outra igreja chamada Aliança Cristã e Missionária de Brasília. E nessa igreja, ela tem uma origem diferente, né? Que, no caso, ela foi fundada por uma missionária japonesa. Então, essa igreja, um dos alvos dela é justamente a comunidade japonesa aqui de Brasília. E em 2016, nós tínhamos uma viagem marcada, uma viagem missionária ao Japão. E eu já vinha orando por essa viagem há muito tempo. Deus já tinha confirmado que era do propósito dele que eu estivesse ali naquela viagem. Então, assim, tudo estava muito firmado. Só que como o título dessa mensagem, né, como um título dessa mensagem eu coloquei, quando o dia mal chega, quando o dia mal chega, a gente não sabe, a gente é pego de surpresa, ele chega para qualquer um, em qualquer horário. Então, no início de 2016, a minha viagem estava marcada para o dia 17 de fevereiro de 2016. E a gente já estava preparando essa viagem, já tinha mais ou menos um ano. Um ano que a gente tinha, de fato, decidido ir. Íamos em um grupo de 7. O meu pastor, a mulher do pastor, o filho do pastor e alguns amigos, inclusive o meu irmão. E a gente já estava orando ali desde 2014 sobre essa viagem. Então, eu tinha confirmação de Deus, nós tínhamos confirmação de Deus. Mas no mês de novembro de 2015, minha mãe foi acometida por uma doença muito grave. Ela já era doente, ela já tinha uma doença chamada lúpus, né, que é uma doença autoimune muito séria, mas que era controlada.
E em novembro, essa doença ela começou a dar sinais de que ela estava reativando no sangue. Só que a gente não sabia que era o lúpus ainda. Então, em novembro, ela começou a passar mal sempre. Em dezembro, ela teve uma recaída muito grave, que foi quando os rins dela pararam completamente. Eu vou encurtar bastante a história é bastante longa, então eu vou dar uma encurtada, uma enxugada bastante. Então, nesse meio tempo, eu tinha muitas parcelas dessa viagem para pagar, porque essa viagem é muito cara. Eu tinha minha mãe doente, ela foi internada no dia 7 de janeiro, ela foi internada no HUB. E eu já estava sem trabalhar, porque eu tinha tido uma crise de ansiedade e eu tive que ficar sem trabalhar. Então, eu não sabia mais como pagar as parcelas dessa viagem, mas Deus preparou tudo. Ele tinha tudo já preparado e tudo já à disposição. Então, Ele levantou uma... Não vou dizer nem que é uma amiga, uma irmã mesmo, de alma, de coração, que ela se propôs e ela entrou debaixo desse propósito junto comigo, e ela se propôs a pagar totalmente os meus gastos dessa viagem. A partir do momento que eu tinha já pago a passagem, ela pagou todo o resto. Então, é favor, é graça de Deus. E aí a minha mãe adoeceu, ficou internada, ela ficou muito doente mesmo, ela entrou em estado grave, os rins dela não funcionavam, os médicos tentavam fazer hemodiálise, não conseguiam. E chegou um tempo que eu pensei que não era para eu ir, não sei, que eu tinha ouvido errado, que a gente tinha ouvido a confirmação errada, o que não era para a gente ir de jeito nenhum. Mas Deus confirmava sempre que Ele faria com que a gente estivesse ali. E, de fato, Ele fez. Minha mãe saiu do hospital da internação no dia 16 de fevereiro, e no dia 17 de fevereiro, eu estava embarcando para o Japão. Então, assim, queridos, os planos de Deus, eles são grandiosos, eles estão além daquilo que a gente pode pensar ou sonhar. Então, o dia mal chegou, e graças a Deus eu estava na presença dEle. Porque Ele me deu discernimento, Ele me deu preparo. Era Ele me preparando, era Ele me fazendo capaz de estar ali e, ao mesmo tempo, de cumprir um chamado que Ele tinha proposto para mim naquele tempo. Então, o que eu quero deixar para vocês é que vocês não tenham medo. Não tenham medo. A gente está passando por um tempo muito difícil, um tempo de provações. Tem pessoas perdendo familiares, tem pessoas perdendo a sua própria saúde, pessoas perdendo o emprego. Então, assim, muitas pessoas eu tenho visto que têm tido medo de confiar. Mas eu venho aqui dizer a vocês que confiem. Vocês são amados, vocês são perdoados. Aqui na palavra de Efésios 1, sabe, diz que antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Então, aquele que sonhou conosco, com a nossa vida, com aquilo que a gente faria aqui nessa terra, Ele não nos deixará à mercê do mal desse mundo. Então, não tenha medo, nós daremos conta, você vai dar conta, por mais que estejam difíceis os dias, por mais que esteja difícil de se passar, por mais que os dias maus, eles têm umas características muito, muito peculiares. Geralmente, o tempo que a gente vive nesse deserto, parece que ele é eterno, parece que ele demora muito mais a passar, parece que os minutos demoram horas a passar, mas passam. Em algum momento vai passar. Se agarra àquele que pode te tirar desse deserto, se agarra àquele que pode fazer disso algo bom, disso um testemunho. Seja aqui, seja para você, seja para outras pessoas, seja um testemunho. Faça com que a sua história seja um testemunho da fidelidade, do amor de Deus. Então, para terminar,
Eu quero contar uma historinha que vai meio que caracterizar bem o que eu quis dizer, o que eu quis trazer aqui hoje. Que fala sobre a história da compra de um cavalo. Diz nessa história que um americano, ele ficou sabendo que uma égua, que um cavalo muito vitorioso, que tinha já ganhado muitas corridas, ia cruzar, ia dar um filhote. E ele queria esse filhote. E esse americano, ele propôs pagar até $500 mil por esse filhote. E aí você pode pensar, mas gente, é um filhote de cavalo. Ele é como qualquer outro. Quando ele nasce ali, ele tropeça, cai, não sabe andar ainda direito. Mas mesmo assim, esse americano, ele queria comprar esse filhote. E ele daria até $500 mil. O que é $500 mil hoje, né? O dólar valendo aí quase R$6. Então, o que eu quero trazer com essa história hoje para vocês é que o americano, ele não estava comprando o filhote por quem o filhote era. Ele estava comprando o filhote desse cavalo por quem o pai dele era. Então, você é filho de quem? Você é filho do Deus vivo, do rei. Então, é sobre quem o seu pai é. Não é sobre quem você é sobre quem o seu pai é e quem ele pode fazer você ser. Você pode sim ser um vencedor. Ele tem uma história de vitórias, de milagres e prodígios para a sua vida. Você precisa só se reconhecer como filho desse Deus vivo que trouxe você para esse mundo. Não para te envergonhar, não para te maltratar, mas para te honrar e te fazer ter uma vida de abundância em meio a tanto caos. Porque você é, sim, filho de um vencedor. Então, eu convido vocês a orar e meditar também nessa palavra. Se está difícil, se vocês não têm uma rede de apoio, se vocês, não sei, talvez vocês sejam da igreja aqui, da Filadélfia, ou não sejam dessa igreja, eu quero dizer que, sabe, aqui a gente tem uma liderança que é de fato uma liderança que ora, que paga o preço. Então, se você está se sentindo sozinho, se você precisa de uma ajuda, de uma intercessão, peça, venha à igreja ou peça mesmo pela internet. Sabe, ali na internet você encontra o telefone aqui da igreja, você pode entrar em contato, falar com os pastores aqui dessa igreja. E não escolha o caminho sozinho. Tenha apoio, busque a palavra, busque conhecimento. Não caminhe sozinho. Ninguém foi feito para caminhar sozinho. Juntos nós chegaremos com certeza muito mais longe. Então vamos orar para encerrar essa palavra hoje. Senhor, nós te agradecemos pela tua revelação, Pai, te agradecemos pela tua palavra e pelo milagre, Senhor, do teu amor nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, porque hoje o Senhor revela a nós, Pai, o grande amor por termos simplesmente acordado, Senhor, por respirar, por termos, sabe, o movimento das nossas pernas intactos, Pai, por ter, sabe, por poder ter, Pai, a oportunidade de viver mais um dia, Senhor. Pai, te agradecemos, porque por meio do teu Filho Jesus, Pai, nós fomos comprados, Papai, e nós temos, Papai, a liberdade de estarmos na tua presença, Senhor, nos despindo e falando aquilo que necessitamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é conhecedor, sim, de todas as coisas, mas o Senhor nos criou para termos um relacionamento profundo, Senhor, contigo. É por isso que o Senhor ama nos ouvir, Papai. Nos desperta, Senhor, para momentos, Senhor, como este. Senhor, nos desperta para vivermos a tua palavra, não simplesmente, Senhor, da boca para fora, mas para que ela faça, sabe, para que ela mova coisas dentro de nós, Senhor, que essa palavra entre em nós, Pai, no nosso coração e dê fruto, Pai, fruto para a eternidade, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, abençoa a vida desse irmão que está aí do outro lado, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão
em luto, papai, que o Seu Espírito Santo possa vir e consolar cada um, papai, que necessita do Teu consolo, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.